Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem sente a presença de Deus, dá um glória. Não há melhor lugar do que estar na casa de Deus. Oh glória, Deus está aqui nesse lugar. Sentimos a graça do Espírito Santo. A Bíblia diz que aonde o Espírito Santo está, aí há liberdade. Há uma liberdade do Espírito Santo nessa tarde. Se você puder, levante uma de suas mãos aos céus, feche os seus olhos por um minuto e diga uma palavra de gratidão a Deus. Muitos queriam estar aqui, não puderam. Outros não conseguiram chegar, outros, o inimigo se levantou e eles não vieram, mas você chegou aqui. Você tem vida, tem saúde, nesse momento está entrando oxigênio do céu nos seus pulmões, e você pode transformar isso em palavras de adoração, de rendição, de gratidão. Eu escuto línguas estranhas aqui no altar, irmã Elisângela. Eu escuto línguas estranhas aí na nave da igreja. É crentes gratos que, meio entre tantas coisas, fizeram como o salmista, escolheram estar no melhor lugar, escolheram como Maria a melhor parte, escolheram como Davi os átrios do Senhor, escolheram como o peregrino do Salmo 84 estar na casa de Deus, como o pardal, como a andorinha que achou abrigo para si, irmão Eliseu, vieram nessa tarde de feriado por 2 horas, ofereceram um culto de louvor e gratidão ao Deus do céu. Oh, aleluia. Deus seja louvado nessa tarde. Deus seja louvado nessa tarde. Você que tem um exemplar bíblico, por favor, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16 e versículo 19. Enquanto você acha o texto, eu quero deixar a gratidão a Deus pela vida de cada irmão, de cada intercessora, cada obreiro, pela vida do grupo Elion. Deus abençoe cada músico, cada cantor deste abençoado grupo, irmã Elisângela, irmão Felipe, irmã Nancy. Deus abençoe todos os irmãos obreiros que estão aqui nessa tarde. Num feriado é um pouco mais difícil para alguns, mas Deus seja louvado pela sua vida que hoje escolheu estar aqui na casa de Deus. Pelo menos por 2 horas você está aqui, sendo grato a Deus pelo que Deus tem feito. Deus seja louvado pela sua vida que atendeu o nosso convite e veio para cultuar o nome do Senhor. Deus tem colocado no meu coração uma palavra que está em Lucas capítulo 16 e verso 19. Eu quero em poucos minutos repartir e compartilhar com os irmãos. Quem achou pode dizer amém. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos. No Hades, ergueu os olhos. E estando em tormentos, viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e assim refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo,
de sorte que os que quiseram passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse então ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-o. Respondeu o homem: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, disse: se não ouvem a Moisés, se não ouvem os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite um dos mortos. Amém? Por favor, pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem posto no meu coração. E essa noite, ainda de madrugada, eu estava lendo esse texto. O Espírito Santo trazia ao meu coração um tema a essa palavra: 4 decisões inadiáveis. 4 decisões inadiáveis. Eu gostaria de convidar você para meditar um pouquinho no texto que nós lemos, sobre essa ótica, dentro dessa visão. Os irmãos sabem que essa história conhecida, narrada por Jesus, no capítulo 16 e a partir do versículo 19 do Evangelho de Lucas, nós temos conhecimento que essa história não é uma parábola, é uma história. É uma história narrada por Jesus, e essa história, com toda a certeza, baseado nela, nós podemos afirmar a seguinte verdade: sim, decisões certas podem dar errado. Sim, decisões certas podem dar errado. Nós sabemos que muitas vezes ouvimos que decisões certas dão certo. Mas olhando para esse texto, nós podemos perceber que decisões certas podem dar errado. Nem sempre decisão certa dá certo. Há momentos da nossa vida, há momentos que decisões certas podem dar errado. Quando eu digo isso, você com certeza olha para a expressão que falo e quem sabe questione, e o seu questionamento seja: Joabe, em que momento decisões certas dão errado? Decisões certas dão errado quando as tomamos tardiamente. Decisões certas dão errado quando se passa do tempo de tomá-las. Decisões certas dão errado quando você toma depois que já não adianta mais tomar. Decisões certas dão errado quando estão no tempo errado. Logo, não basta decidir certo, também é preciso decidir no tempo certo, porque decisão certa no tempo errado dá errado, decisão errada no tempo certo dá errado. Só tem uma forma de dar certo uma decisão: é a decisão tomada na hora certa e do jeito certo, porque decidir certo na hora errada, ainda que seja uma decisão certa, dará errado. É isso que nós vemos de forma muito clara no texto em que lemos. Há uma história onde, embora o homem rico tomou decisões certas, em nada lhe pôde alterar o seu destino, pois ele tomou decisões certas no momento errado. Ele tomou decisões corretas quando já era tarde demais. E por isso, nesta tarde, o Espírito Santo trouxe ao meu coração para meditar rapidamente com os irmãos sobre 4 decisões inadiáveis. 4 decisões que não dá para deixar para amanhã. 4 decisões que precisam ser tomadas no tempo presente. Porque o passado não dá para alterar. O futuro também não se sabe se vai possuir. Então nós só temos o presente. E é no presente que precisamos tomar decisão certa.
Essa tarde o Espírito Santo traz ao meu coração essa temática, 4 decisões inadiáveis. E é isso que eu gostaria que você meditasse comigo nesse texto. A primeira decisão inadiável está no versículo 23, aonde diz que o homem, estando no inferno, ele ergueu os seus olhos. A primeira decisão inadiável para nós essa tarde é erguer os olhos. A Bíblia diz que ele havia morrido, e por causa de uma vida sem Deus, e por causa de atitudes contrárias aos princípios bíblicos que levou na terra, esse homem acabou partindo sem salvação, e uma vez sem salvação, acabou indo para o inferno. Veja que a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hoje, nós vivemos em um tempo onde muitos estão com seus olhos voltados às coisas da terra, buscando aquilo que a terra tem a oferecer. Homens focados em conquistar coisas terrenas, efêmeras, passageiras, tangíveis, perecíveis, a ponto que se envolvem tanto com as coisas da terra, que não tem um tempo para erguer os olhos e ver, para erguer os olhos e entender que existe um futuro depois da morte. E esse futuro pode ser de céu, e esse futuro pode ser de inferno. E o que está em jogo nesse futuro é uma eternidade de salvação ou uma eternidade de perdição, uma eternidade de paz e de gozo na alma, ou uma paz de sofrimentos e tormento. O que está em jogo no nosso futuro é muito sério. É errado nós focarmos nas coisas terrenas? Não. É errado conquistarmos coisas na terra? Não. É errado buscarmos um conforto melhor aqui na terra? Também não. Mas o que essa história nos ensina é que nós não podemos focar nas coisas da terra. Nós precisamos erguer os olhos e saber que Deus preparou-nos um lugar junto dele na eternidade. Nós não podemos nos apegar com as coisas dessa vida. Nós não podemos nos apegar com as coisas passageiras da terra. Devemos, em meio a tantas coisas que vivemos no nosso dia a dia, lembrar que somos peregrinos nessa terra, somos forasteiros em terra estranha. O nosso alvo não está aqui, o nosso alvo é o céu. A gente passa por aqui, vive por aqui, anda por aqui, conquista por aqui, se alegra por aqui, mas não se agarra com as coisas daqui. O nosso futuro está no alto dos céus. É preciso erguer os olhos. Erguer os olhos não é uma decisão para amanhã. Erguer os olhos é uma decisão para hoje. Erguer os olhos é uma decisão urgente. Quantas pessoas dia após dia estão descendo a tumba fria, estão perdendo a sua salvação eterna, porque só olham na vertical e não tem um tempo para olhar para o alto e sublime trono onde o Senhor está assentado. Essa tarde eu olho para esse texto e eu vejo que erguer os olhos é uma decisão inadiável. Erguer os olhos é uma decisão necessária para hoje, porque nesse tempo que nós vivemos, além de termos muitas pessoas focadas em coisas da terra, vivendo num tempo onde muitos estão caídos, prostrados, cabisbaixo, diante das dificuldades, das adversidades da vida. Quando Jesus disse em João capítulo 16 e verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Quantas pessoas estão decepcionadas? Quantas pessoas estão frustradas? Quantas pessoas estão angustiadas? Estão sem forças, como que esgotadas, e por isso não conseguem erguer os olhos, por isso não conseguem olhar para cima. Mas quando eu olho o salmista no Salmo 121, ele dá o segredo para quem está passando por dificuldades, ele dá o segredo para quem não vai se prostrar diante dos problemas, para quem não quer ser vencido pelas adversidades da vida. O salmista diz no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor está dizendo hoje para você: não espere ser tarde demais para erguer os olhos. Erga os seus olhos para o alto hoje. O meu socorro, o teu socorro não vem da terra. O meu socorro, o teu socorro não vem do homem, mas o nosso socorro vem do Senhor, o Todo-Poderoso. O nosso socorro vem daquele que está sentado num alto e sublime trono. Nessa tarde Deus fala conosco: erga os teus olhos e veja que a última palavra ainda vem daquele que está sentado num alto e sublime trono. É tempo de decidir: ou continuamos olhando na horizontal e desistimos, ou olhamos na vertical e permanecemos, ou olhamos na horizontal e nos frustramos, ou olhamos na vertical, da onde vem a graça, da onde vem o refúgio, da onde vem a fortaleza, da onde vem o socorro de Deus para a nossa vida. Erguer os olhos é uma decisão inadiável. É como disse Paulo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quantas pessoas estão se perdendo olhando na horizontal? Quantas pessoas estão saindo do caminho olhando na horizontal? Quantas pessoas estão enfraquecendo na fé, olhando na horizontal? Quantas pessoas estão entrando em ansiedade, depressão, angústia, tomando remédios, olhando na horizontal? Mas se essa tarde você entender que é tarde de decisão inadiável, de colocar os olhos no alto e sublime trono do Senhor, Deus vai te dar uma nova visão, Deus vai te dar uma nova perspectiva, Deus vai te dar uma nova visão diante de você, porque você vai ver o que ainda não via. Não podemos decidir erguer os olhos tardiamente. Erguer os olhos é uma decisão inadiável. Esse homem demorou muito para erguer os olhos, e quando decidiu erguer já era tarde demais. Quando decidiu erguer já não tinha nada mais a ser feito. Quando decidiu erguer, já não podia alterar mais o seu destino. Quando decidiu erguer, não podia mais mudar a sua rota, porque erguer os olhos é uma decisão inadiável. Se nós seguimos olhando na horizontal, nós iremos nos perder. Se nós seguimos olhando na horizontal, nós fracassaremos. Mas eu creio que essa tarde, aqui na tarde da bênção de quinta-feira, nesse feriado, veio quem está com os olhos na vertical, veio quem está nos olhos no alto e sublime trono do Senhor, veio quem colocou os olhos no Senhor e não vai parar, colocou os olhos no Senhor e não vai desistir, colocou os olhos no Senhor e não vai retroceder. É decidir agora, é decidir hoje, é decidir já. É tempo de erguer os nossos olhos. Se você olhar na horizontal, você vai ver muitos motivos para chorar. Se você ligar o rádio, você vai ter muitos motivos para ficar triste. Se você olhar a televisão, você vai ter muito motivo para ficar angustiado. Mas se você erguer os olhos, você vai ver que Deus continua sentado num alto e sublime trono.
Erguer os olhos é decisão de vida ou morte. Quem não consegue erguer os olhos hoje nessa vida, poderá perder a sua vida para sempre. É necessário erguer os olhos. Erguer os olhos é uma decisão inadiável. A segunda decisão inadiável que temos hoje está no versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Qual é a segunda decisão inadiável que eu gostaria de deixar no seu coração essa tarde? Clamar. Clamar não é uma decisão para amanhã. Clamar é uma decisão para hoje. Clamar não é uma decisão para quem sabe a semana que vem. Clamar para nós é uma decisão para hoje. Quando nós lemos essa narrativa de Jesus, nós podemos dizer que o homem não clamou. Nós não podemos dizer que o homem deixou de clamar, porque ele clamou. Esse homem clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele clamou por ajuda, ele clamou por socorro, ele clamou pela misericórdia de Deus. Porém, infelizmente, ele clamou quando já era tarde demais. E clamar tardiamente não é uma decisão acertada. A decisão certa precisa ocorrer no tempo certo. E o tempo certo para se clamar se chama hoje. O tempo certo para se clamar se chama agora. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, nós temos a história conhecida. A história de um cego, o cego de Jericó. Bartimeu não sabia que aquela seria a última oportunidade para ele clamar. Jesus estava vivendo os últimos dias do seu ministério terreno. Jesus naquele momento estava indo em direção a Jerusalém, onde lá Jesus passaria pelos processos, julgamento, humilhação, crucificação. Mas no caminho Jesus resolveu passar por Jericó. E quando Bartimeu ouviu que era Jesus que passava por ali, a Bíblia diz que logo resolveu clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tentou lhe calar, os homens tentaram lhe calar, mas ele entendia que para quem precisa de Jesus, clamar não é uma decisão secundária, clamar é uma decisão prioritária. Logo, o seu clamor fez Jesus parar a caminhada, e quando parou, Jesus enviou pessoas para chamá-lo. E quando ele chegou a Jesus, Jesus o perguntou: que queres que eu te faça? Aquele homem cego, mas decidido, cego, mas perseverante, logo disse: eu quero ver. Então Jesus liberou uma palavra de vitória sobre a sua vida. Ei, eu não sei quantas oportunidades você já teve, mas eu preciso lhe dizer que hoje é uma nova oportunidade. Eu não sei se terá outra amanhã, eu não sei se haverá outra quinta-feira que vem, eu não sei se haverá outro feriado para nos reunirmos aqui, mas eu sei que hoje é uma oportunidade. Oh glória, oh glória, oh glória. Clamar não é uma atitude secundária, clamar é uma atitude prioritária. Não deixe para clamar amanhã,
clame hoje. Não deixe para buscar amanhã, busque hoje. Não deixe para louvar amanhã, louve hoje. Não deixe para adorar amanhã, adore hoje. Não deixe para glorificar amanhã, glorifique hoje. Eu não sei quantas oportunidades você já teve e nem quantas você ainda terá, mas eu sei que hoje não é uma oportunidade para se desperdiçar. Hoje é tempo de clamar, hoje é hora de clamar, hoje é tempo de buscar, hoje é hora de buscar, hoje é uma decisão inadiável. Oh glória! Quantas pessoas estão no templo e não clamam, e vão clamar depois que estão na sarjeta? Quantas pessoas estão na casa e não clamam, e vão clamar depois que a família foi destruída? Quantas pessoas estão aqui e não clamam, e vão clamar depois que a doença chegou? Essa é a noite de clamar, essa é a tarde de clamar, esse é o dia de clamar, esse é o dia que fez o Senhor. Clamemos e adoremos a Ele, é tempo de clamar. Oh, aleluia. Clamar é uma decisão inadiável. Não adianta se clamar depois que o tempo já passou. Não adianta se clamar no tempo errado. Hoje é o tempo oportuno para se clamar. Eu venho essa tarde aqui, tarde da bênção, para deixar uma palavra no seu coração. O tempo de clamar é hoje. O tempo de clamar por sua casa é hoje. O tempo de clamar por seus filhos é hoje. O tempo de clamar por sua família é hoje. O tempo de clamar pelo seu futuro é hoje. O tempo de clamar pela porta aberta é hoje. O tempo de clamar pela salvação da sua casa é hoje. É uma decisão inadiável. Quando olhamos para Jeremias 33:3, lá nos ensina que todo clamor tem resposta. Jesus diz, ou melhor, Jeremias, escrevendo as palavras de Deus, escreveu: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Perceba que não foi o profeta que disse isso, foi o próprio Deus que disse isso. Foi o próprio Deus que disse: clama a mim e eu te responderei. O clamor de Deus é diferente da oração. O clamor é um grito da alma. O clamor é um grito do coração. O clamor é um grito de quem está vivendo um momento de dificuldade, de adversidade. Já já nós vamos fazer o convite aqui, e você vai ter a oportunidade de clamar ao Deus do céu. E a palavra de Deus é: eu vou te responder. A palavra de Deus é: eu vou te responder. Deus diz: clama a mim e responder-te Rei, clama a mim e eu vou te responder. E o que é o clamor, Joabe? Clamor é um grito da alma. Clamor é aquele momento de angústia, de dor, que você grita por socorro, que você pede por ajuda. Às vezes o clamor não tem nem palavras, às vezes o clamor é através de lágrimas, mas Deus, que interpreta as lágrimas, responde o clamor daquele que é fiel. Essa semana eu estava falando com a irmã Simone, e ela estava falando sobre o clamor do menino, o filho de Abraão, Ismael. Quando foi para o deserto, ele chorou. E eu falando com a irmã Simone, né, irmã Simone, e ela me disse assim, diz a Bíblia, e Deus ouviu o clamor do menino, mas era uma criança. Era um bebê, não disse nada, não verbalizou palavra alguma. Eu disse: irmã Simone, o que foi que ele disse? Ela disse: ele não disse nada. Mas e como é que está escrito? E Deus ouviu o clamor do menino. Porque o clamor às vezes não tem palavras. O clamor às vezes é só choro.
O clamor às vezes é só lágrima, mas eu louvo a Deus e levanto a minha mão ao céu, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o único ser que pode interpretar uma lágrima, é o único ser que a lágrima cai no chão, e para Ele não é água, para Ele não é lágrima, para Ele uma lágrima é uma frase, e Ele, como diz o hino, tem o poder de interpretar. Às vezes o clamor não sai palavra, às vezes não tem mais voz, às vezes não tem mais o que dizer, mas uma lágrima cai ao chão, o anjo recolhe com taças de ouro, e diz: está aqui o clamor do fiel, está aqui o clamor da fiel, está aqui o clamor do crente, está aqui o clamor da mãe, está aqui o clamor, Senhor. Oh glória, oh glória. Clamar é uma decisão inadiável, e a palavra de Deus para quem clama é: responder-te-ei. É claro que às vezes Deus não responde no nosso tempo, irmão Renato. Às vezes Deus não responde do nosso jeito, irmão Manuel. Às vezes Deus responde de outra forma, e no tempo dele. Mas que a resposta vem, ela vem, porque quem está dizendo não é Jeremias, quem está dizendo é o próprio Deus. Clama a mim, e responder-te-ei. Eu vou anunciar coisas grandes, não é pequeno. Eu vou anunciar coisas firmes, não são coisas sem firmeza, e coisas que tu ainda não sabe, o que o teu olho não viu, o que o teu ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aquele que clamar. Hoje, é você clamando hoje, Deus preparando coisas inimagináveis amanhã. É você clamando hoje, Deus preparando coisas maiores amanhã. É você clamando hoje, Deus projetando coisas extraordinárias amanhã. É você clamando hoje, Deus abrindo portas que você nunca pensou amanhã. Clamar é uma decisão inadiável. Clamar é uma decisão para hoje. Não adianta clamar depois. O clamor é uma decisão inadiável. Eu não posso dizer, irmão William, que esse homem não clamou, mas eu posso dizer que o clamor dele não adiantou, porque clamou na hora errada. Eu não posso dizer que ele não buscou, mas eu posso dizer que a busca dele não deu em lugar nenhum, porque buscou na hora errada. O tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo é nessa tarde. Hoje Deus abre uma janela dentro do tempo e diz assim: essa é a janela para a tua decisão. Toma a decisão certa e toma a decisão agora. Toma a decisão correta e toma a decisão hoje, porque decisão certa no momento errado não adianta. Agora decisão certa na hora certa muda tudo. Um dia eu estava em um velório de alguém, e tinha alguém juntamente comigo, e essa pessoa disse: sabe qual é a diferença minha para ele? Que ele não pode mais tomar decisão. Eu ainda posso. Eu estou tomando hoje a decisão. O tempo é tudo. Pessoas dão tudo que têm para ver se ganham mais um dia de vida, para ver se prorrogam por mais um mês a sua vida. O tempo que nós vivemos, nós estamos submetidos a ele. Nós podemos usar o tempo para fazer tudo, mas nós não podemos usar tudo para comprar o tempo. A decisão precisa ser tomada hoje, e Deus está abrindo uma porta para alguém e está dizendo: se você clamar hoje, eu tenho resposta para você. Se você clamar hoje, eu tenho bênçãos para você. Ainda esse ano de 2024 eu vou abrir portas grandes na sua vida. Ainda esse ano você vai cantar como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se você entrar por essa porta que Deus está abrindo de clamor, Deus está dizendo: clama a mim, eu vou te responder hoje. Terceira decisão inadiável, versículo 24. Ele pediu dizendo: manda-me Lázaro molhar a ponta do dedo na água para refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Terceira decisão inadiável. Ele
pediu água. O homem rico tomou uma boa decisão, porém infelizmente decidiu quando já era tarde demais, pois a água simboliza a vida. Você pode ficar e sobreviver semanas sem se alimentar, mas não mais do que 3 a 5 dias sem tomar água, porque se ficar sem tomar água, isso para o homem e para a mulher é fatal, porque quando os níveis de água no corpo humano baixam, logo surgem sintomas, a pele começa a secar, tontura, confusão mental, respiração acelerada. Logo partindo desse princípio, nós podemos entender o que Jesus disse em João 4,14, com a mulher samaritana na beira do poço. O que foi que Jesus disse lá? Aquele que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Oh glória! Ou seja, a partir do momento que bebemos da água que o Senhor tem para nos dar, que é a palavra de Deus, logo não mais corremos o risco de ficar em confusão, espiritualmente desidratado, porque a palavra de Deus, ela nos limpa, a palavra de Deus, ela nos purifica, a palavra de Deus, ela nos traz vida, como disse Salomão em Provérbios, quem acha a palavra, acha vida para o seu corpo. É a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos dá força, é a palavra que nos tira da confusão, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos dá a direção que precisamos, é a palavra que acalma o nosso coração, é a palavra que nos leva para a vida eterna. Qual é o tempo de buscarmos a palavra? Hoje. Qual é o tempo de tomarmos desta água que Jesus quer nos dar? Hoje. Qual é o tempo que temos para estar aqui? Hoje. Aleluia. Um dia nós estávamos fazendo uma visita para alguém, e essa pessoa já estava com uma idade avançada, e ela disse: eu passei boa parte da minha vida podendo estar na igreja e não fui, e agora que quero ir, não posso, porque passou a sua vida tendo acesso à água, mas não quis, e agora que quer, não pode. Por quê? Porque o tempo é hoje. A água está correndo aqui, a palavra está sendo pregada aqui, a mensagem está encontrando guarida nos corações aqui, porque você deixou tudo e veio à casa de Deus, porque você diz: eu preciso tomar dessa água. Você é como a corça que suspira pelas correntes das águas, assim a nossa alma suspira pela palavra de Deus, assim a nossa alma busca pela palavra do Senhor. É tempo de beber desta água, e todo aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva, e uma fonte se porá nele que jorra para a vida eterna. Quantas vezes esse homem teve acesso à água e não quis, e menosprezou e deixou de lado, mas agora tudo que ele quer não é um copo de água, tudo que ele quer não são 10 ml de água, tudo que ele precisa é de uma gota de água, para refrescar a sua língua no meio do tormento das chamas. Mas essa tarde veio alguém aqui, que Deus é tão bom que colocou essa palavra para nós aqui essa tarde, e disse para nós, e diz para nós: receba a palavra de Deus, entesoure a palavra de Deus, abra seu coração para a palavra de Deus, tome posse da palavra de Deus, aguarde a palavra de Deus, abrace a palavra de Deus, e ela será vida para você. Decisões erradas, decisões certas em momento errado, dão errado.
A quarta decisão inadiável está no versículo 27 e 28, que diz lá: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois que tenho 5 irmãos, eu preciso dar-lhes testemunho, a fim de que não venham para esse lugar de tormento. Quarta decisão inevitável, inadiável, e termino aqui e oro com você. Quarta decisão inevitável, inadiável, improrrogável: pregar o Evangelho, realizar o ID de Deus. Este homem, ele tomou a boa decisão de pregar, porém ele não obteve resultado nenhum com isso. Ele tomou a boa decisão de anunciar o Evangelho, mas não colheu frutos nenhum disso. Por quê? Porque decidiu pregar quando era tarde demais. O ardor missionário cresceu nele, a paixão missionária floresceu no coração dele quando já era tarde demais. Quando ele se viu num lugar sem saída, quando ele se viu sem novas oportunidades, quando ele percebeu que nada mais podia fazer, que tudo que ele correu toda a vida atrás já não era mais possível, ele decidiu fazer a coisa certa no momento errado. Ele decidiu pregar para a família quando já não podia mais pregar. Ele decidiu falar o Evangelho quando não mais podia falar. E essa tarde eu termino dizendo: o que nós temos feito para que a nossa família possa estar na presença de Deus? O que nós temos feito para que alguém possa se achegar a Deus? O que nós temos feito para que nossos amigos, para que nossos colegas cheguem ao conhecimento da salvação? Joabe, a salvação é individual, é verdade. Porém a responsabilidade de falar de Jesus é nossa. A responsabilidade de pregar Cristo é nossa. Jesus nunca disse para os pecadores procurar a igreja, mas Jesus sempre disse para a igreja procurar os pecadores. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai, e pregai, e pregai o Evangelho a toda a criatura, e quem crer e for batizado, esse será salvo. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é nossa. Por isso eu venho aqui essa tarde para te dizer: não desista da sua família, não desista da sua casa, não desista dos seus familiares, não desista dos seus amigos, não desista daqueles que se afastaram do caminho, não desista daqueles que pararam por um tempo. Continue pregando, continue orando, continue intercedendo, continue buscando, continue pedindo a Deus pela sua salvação, porque Deus quer usar você hoje. Essa porta está aberta, mas ela está aberta por um tempo, ela vai fechar. Oh glória! E essa tarde o Espírito Santo fala ao nosso coração: não desperdice oportunidades. Saia daqui decidido a não desperdiçar oportunidades que Deus lhe der. Saia daqui decidido a aproveitar as oportunidades que Deus lhe concedeu. Saia daqui decidido a aproveitar as chances que Deus abrir na sua frente, entrar pelas portas que o Espírito Santo abrir para você. Quando Paulo escreve a Timóteo na sua segunda epístola, eu anotava isso, capítulo 4, versículo 22, o que ele disse: Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, pregue com toda paciência e doutrina, mas não pare de pregar, porque o tempo de pregar é hoje. O tempo de ganhar as últimas almas é hoje. E eu gosto dessa expressão de urgência que Paulo usa. Ele diz: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. O que é pregar a tempo, Joabe? É falar de Jesus nos momentos oportunos,
é falar de Jesus na igreja, é falar de Jesus no culto, é falar de Jesus no lar, é falar de Jesus quando a porta se abre numa conversa do dia a dia, é levar a conversa para que venha ir à direção de Cristo, é pegar uma conversa aleatória e guiar a Cristo. Isso é pregar a tempo. E o que é pregar fora de tempo? Pregar fora de tempo significa que vai ter momentos que você não vai poder falar com a sua boca, mas o seu testemunho, as suas ações, as suas práticas, a sua rotina, a sua fé manifestada com ações, com atitudes, vai estar falando em seu lugar, vai estar falando por você. Pregue em tempo, pregue fora de tempo, pregue com tempo, pregue sem tempo, pregue quando dá e também quando não dá. É tempo de pregar. Por quê? Porque o passado eu não posso alterar, o futuro também não, mas o presente é o momento que Deus nos convida e que Deus está dizendo: quer pregar para a sua casa? Pregue hoje. Quer pregar para alguém da sua família? Pregue hoje. Quer falar de Jesus para alguém? Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais, o dia é hoje. Quantas vezes as portas se abrem e você sente que Deus abriu para você falar e você disse: eu vou deixar para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Quando Deus abrir a porta, é Deus dizendo: passa por ela. Quando Deus abrir a porta, é Deus dizendo: fale do meu nome. Quando você sentir saudade ou vontade de ligar para alguém, de mandar uma mensagem para alguém, faça. É o Espírito Santo lembrando você da vida dessa pessoa. Quando você estiver orando e o nome de alguém vir na sua mente, não hesite em orar e depois manda um versículo para essa pessoa, manda uma mensagem para essa pessoa, diga: estou orando por você, porque tem tempo e fora de tempo. A hora é agora, o dia é hoje, o momento oportuno é já. Precisamos pregar a palavra. Quando estou orando, normalmente eu mando mensagem para os irmãos de um versículo, de alguma coisa, e por diversas e diversas vezes, inúmeras, eu recebi uma mensagem de volta: esse versículo era tudo que eu estava precisando ouvir. Por inúmeras vezes eu recebi de volta. Eu pedi para Deus me responder, mas achei que nesse momento, nessa hora, Deus não tinha como, mas Deus usou você para responder minha oração. Então eu quero lhe dizer: Deus muitas vezes abre portas, move no seu coração, coloca nomes na sua mente e fala com você, e você reage dizendo: eu vou deixar para amanhã. Amanhã pode ser tarde. A decisão inadiável de pregar o evangelho, de anunciar a palavra, de ser usado por Deus, é hoje. Eu costumo dizer, para encerrar, que Deus não tem mais Pedro, não tem mais Paulo, não tem mais João. Deus tem você. Deus quer usar você, Deus quer usar a sua vida, e Deus te trouxe aqui essa tarde para te dizer: a decisão de erguer os olhos é inadiável, a decisão de pregar o evangelho é inadiável, a decisão de você clamar hoje é inadiável. Deus tem decisão inadiável para você aqui essa tarde, e você não veio aqui em vão essa tarde. Você vai erguer os olhos e vai sair dessa depressão, você vai clamar e Deus vai te responder, você vai pregar a palavra e Deus vai salvar vidas através da sua pregação. Deus vai honrar a sua atitude. Se coloque de pé, por favor. Quinta-feira passada eu disse aqui, irmão Manuel, que eu li um livro, e esse livro está mexendo comigo, até estou escrevendo algo sobre. E esse livro dizia uma frase. Às vezes você lê um livro de 300 páginas e uma frase fica. E a frase que ficou foi: Deus mais reage do que age. E essa tarde, essa noite, quando eu estava escrevendo esse esboço, o Espírito Santo falava ao meu coração: nas decisões inadiáveis da nossa vida é nós que agimos, mas quando nós agimos, Deus reage em nosso favor. Se você agir olhando para cima, Deus vai reagir te tirando da depressão, Deus vai reagir te tirando da ansiedade, Deus vai reagir tirando os sentimentos maus do teu coração.
Se você agir nessa tarde para tomar uma decisão de pregar, Deus vai reagir salvando, Deus vai reagir libertando, Deus vai reagir curando quem ouvir a tua pregação, quem ouvir a tua palavra, quem ouvir a palavra de Deus na tua boca. A reação de Deus vai ser essa. Se você agir essa tarde clamando, Deus vai reagir respondendo ao teu clamor. Deus vai reagir dizendo: eu vou te responder coisas grandes, eu vou te responder coisas extraordinárias, eu vou te responder nesses dias, vou manifestar o meu poder em favor da tua casa, da tua família. Ei, a tua vinda aqui essa tarde vai ter um resultado e você vai ver, porque você vai agir e Deus vai reagir. Você vai tomar uma ação e Deus vai ter uma reação. Essa tarde, melhor dizendo, enquanto o grupo estiver orando, eu quero fazer um convite aqui. E o meu convite é sobre a palavra que preguei. Eu não posso convidar para outra coisa que não o que eu acabei de pregar. Eu quero convidar pessoas que querem tomar essas decisões. A decisão de vir aqui e dizer: eu estou cansado de olhar na horizontal, eu quero olhar na vertical a partir desse culto. Eu quero tirar os meus olhos da terra, eu quero colocar meus olhos em Deus. Eu quero tirar os meus olhos dos homens que só me frustram, eu quero colocar os meus olhos na cruz de Cristo. Ei, essa tarde tem decisão inadiável para você. Essa tarde é a tarde de decidir. Não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para outro dia. É tarde de decisão. E não é só decisão para aceitar Jesus como Salvador, é decisão para mudar de atitude, é decisão para clamar a Deus, é decisão para firmar o compromisso de viver e de pregar esse Evangelho. É tarde de decisão inadiável aqui na tarde da bênção. Enquanto o grupo estiver louvando, eu quero abrir o convite antes deles começar a louvar. Se você quiser, trazido pelo Espírito Santo, vir aqui à frente, o convite está aberto. Às quintas-feiras o convite sempre está aberto. E eu sinto a graça de Deus de te dizer: na sua ação Deus vai reagir, na sua atitude Deus vai reagir, na sua decisão Deus vai reagir. Porque quando a gente decide, a gente dá um passo em direção de Deus, e Deus dá outro passo em direção da gente. O filho pródigo dá um passo em direção ao pai, e o pai corre para abraçar o filho pródigo. Ei, a decisão é sua, mas a reação é de Deus. Aleluia. Pode louvar. O grupo pode louvar a Deus e o convite está aberto. Aleluia. Eu quero orar por pessoas aqui essa tarde. É tarde de decisão. Decisões inadiáveis, decisões prioritárias. Oh, Espírito de Deus, estão sensíveis para o meu clamor. Posso até chorar. Decida hoje, mas alegria enxergar as coisas em outra ótica. de manhã. Quando Deus não muda as coisas, você tem que mudar o seu olhar. És Deus de Deus quer mudar a forma de você enxergar. não de Deus quer mudar a forma de você ver. nunca mudaste. De aliança, Deus Oh, de Espírito Santo. promessas, Deus que não é homem. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. A decisão é hoje. A decisão é agora. Mas tua palavra, Oh, aleluia. sei que os teus olhos Oh, aleluia. Coloque a mão à altura do seu sempre coração. atentos permanecem. Feche os seus olhos em nome de Jesus. E os teus ouvidos
que o Espírito Santo estão sensíveis. faça essa palavra germinar no seu coração. Faça essa semente produzir frutos no seu coração. Oh, aleluia! Mas além de manhã, és Deus de fé. Oh, Espírito Santo. E não de longe. Oh, Mudaste, tu és fiel. oh, Espírito de Deus, ajuda o teu De filho, aliança, ajuda a tua filha nessa hora. promessa, Espírito Santo, não é intercede por ele, intercede por ela. Espírito Santo, passar, mas tua palavra se cumprir. aquele que começou a obra está aperfeiçoando. Promessa, Aquele que começou uma obra está trabalhando. não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por esses irmãos que estão diante do altar. Nós oramos pelos irmãos que estão na nave da igreja e no altar santo. Senhor, nós unimos a nossa fé, Senhor, e erguemos a nossa voz. Nós fechamos os nossos olhos materiais, os nossos olhos da fé, nós elevamos ao teu trono, Senhor. Deus, que a partir dessa tarde, Senhor, haja uma mudança de perspectiva, haja uma mudança de visão, Senhor, que o teu servo e a tua serva, que tem sido, Senhor Jesus, ferido, que tem sido machucado, atacado, Senhor, pelos dardos do inimigo, essa tarde receba o bálsamo em suas feridas. Que seus olhos se elevem, Senhor, ao alto e sublime trono do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que uma decisão de aproveitar oportunidades, que uma decisão de clamar, Senhor Jesus, e voltar a crer na salvação, no milagre, na realização das promessas em sua vida comece. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece, o Espírito que testifica sobre a tua palavra, venha fazer essa palavra germinar, venha fazer essa palavra produzir, venha fazer essa palavra, Senhor, dar frutos, em nome de Jesus. Que a tua graça, Senhor, venha sobre ele, venha sobre ela, e que o tempo oportuno do Senhor seja hoje, para essa casa, para esse casamento, para essa família, para esse lar. Seja para ti a glória, Aliança, Deus de promessa, adore, Deus que não é recebe a graça do Espírito de Deus, recebe a graça do Espírito de Deus, recebe a graça do Espírito Deus de de Deus. aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Quem sente a presença de Deus e pode dar glória para Jesus aqui? Oh glória, Aleluia. oh glória. Eu estou ouvindo língua estranha aqui. Aleluia.
O Espírito Santo está renovando vidas aqui, irmão Renato. As decisões de hoje mudam o seu amanhã. Eu costumo dizer que tem pregação para o dia e tem pregação para a semana. Essa é uma pregação que vai surgir efeito na tua semana, no teu amanhã, no teu depois da manhã. Quando o Espírito Santo trouxer uma pessoa na tua mente, você vai lembrar: é o Espírito Santo me dizendo para orar por ela. Quando o Espírito Santo abrir uma porta, você não vai deixar para outro dia. É hoje o dia da pregação, é hoje o dia da palavra. Eu quero só fazer um convite para nós encerrar aqui. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje, quer entregar a sua vida a Jesus hoje, quer confessar Jesus? Vem aqui na frente. Vem aqui, irmã Edenir, abraça o irmão Sidney aqui. O irmão Sidney quer aceitar Jesus hoje. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus aqui hoje? Levante a sua mão. Se tiver mais algum visitante, estenda a sua mão para cá, por favor. Nós vamos orar por ele, já já nós vamos despedir, mas estenda a sua mão. Desde que chegou aqui, ele quer vir à frente, e agora na hora oportuna ele veio aqui e disse: eu quero aceitar Jesus. Estenda a sua mão para cá. Senhor, abençoa a vida do Sidney, Pai. Em nome de Jesus, transforma a sua vida. Escreve seu nome no livro da vida. Que nessa quinta-feira de feriado, Senhor, seja a quinta da mudança, da transformação na sua vida. Que a decisão que ele tomou, Senhor, e não deixou para outro dia, venha trazer salvação para a sua alma. Que a decisão inevitável, inadiável, Senhor, venha ter efeito na sua vida. Que essa palavra venha calar no seu coração. Escreve o nome dele no livro da vida. Senhor Jesus, muda a sua história e transforma o seu caminhar a partir de hoje, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Meus irmãos, vamos estar nos despedindo. Depois vamos pegar o nome dele. Pega o nome dele, irmão Edenir. Vamos pegar o nome, o número dele. Vamos estar nos despedindo. Irmãos, eu quero agradecer, louvar a Deus pela vida de cada irmão que veio hoje, essa quinta-feira, né? Na quinta passada eu disse: não sei se vai ter culto quinta, né? Mas aí o pastor confirmou e nós mandamos pelo WhatsApp. Não deu para confirmar no culto, mas muitas pessoas viram. Eu quero louvar a Deus por você que viu e veio para cultuar a Deus conosco, amém? Quem está abençoado aí, dá um glória a Deus bem forte para Jesus aí. Glória a Deus. Levanta a tua mão para cima e vamos nos despedir. Os irmãos podem louvar um corinho depois, para os irmãos se cumprimentando, e vão voltar abençoados para casa, em nome de Jesus, para encerrar esse dia aí. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Amém. Deus abençoe. Cumprimente seu irmão aí, em nome de Jesus.